Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura do capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 7. Leiamos juntos em oração. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regen-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. No capítulo 7 do livro do profeta Zacarias, nós vamos meditar nesta primeira congregação de sábado desse ano de 2024, nesse tema, repita depois de mim: eficácia da oração. Aleluia. Uma das doutrinas bíblicas que está inserida em duas teologias importantes da Escritura, a soteriologia, a doutrina bíblica da salvação, porque orar é invocar o nome do Senhor, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a doutrina bíblica da eclesiologia, a doutrina da Igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos salvos. E um dos elementos que compõem a vida dos salvos é a oração, é
orar, invocar o nome do Senhor. Em meio aos crentes, não deveria existir algumas pessoas que os próprios crentes chamam de pessoas de oração. Isso está errado. Todos os crentes têm a obrigação de serem pessoas de oração. E se algum crente se diz crente e não é pessoa de oração, sinto dizer, é falso. Verdadeiros crentes oram. Só que existem dois tipos de orações. Um tipo de oração que Deus rejeita. Deus rejeita orações. Tem gente que pensa que não, mas Deus rejeita orações. Qual o tipo de oração que Deus rejeita? A maioria. Deus rejeita a maioria das orações, porque a maioria das orações são antibíblicas. Não são orações de acordo com a palavra de Deus. Deus só recebe orações, e portanto somente essas orações têm eficácia, orações que são dirigidas pelos verdadeiros filhos de Deus ao Pai, em conformidade com a Bíblia Sagrada, em conformidade com a palavra de Deus. Essas orações que agradam a Deus. Orações desviadas da palavra são orações que desagradam a Deus. Portanto, elas não são eficazes. Oração que tem eficácia é aquela que brota dos verdadeiros, da alma dos verdadeiros filhos e filhas de Deus, e sobem diante do trono de Deus como incenso santo, porque são orações de homens e mulheres espirituais, que oram em conformidade com a palavra de Deus. Por isso o tema, repita mais uma vez, eficácia da oração. Todo mundo quer orar e quer que a sua oração seja eficaz. Só será eficaz se for de acordo, pleno acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, dentre todas as doutrinas que Ele colocou nessa palavra, está a doutrina da oração. E aí temos que recorrer à palavra de Deus para aprender os elementos dessa doutrina da oração, para aprendermos a orar como Deus quer que nós oremos. Deus não quer que seus filhos orem de qualquer jeito. Deus quer que os seus filhos orem do jeito que Ele manda orar, aqui na palavra. Amém? Muito bem. Então, vamos ver esse tema dentro de Zacarias capítulo 7. E o capítulo 7, ele está dentro de um texto maior, que ele é a segunda parte de Zacarias. Lá no capítulo 6, que nós terminamos no sábado passado, nós terminamos a primeira parte. Esse livro tem duas partes. A primeira parte de Zacarias nós terminamos. Vamos entrar hoje na segunda parte, que vai do capítulo 7 até o capítulo 14, cujo título é, diga, Restauração Espiritual. Zacarias, o profeta Zacarias, juntamente com o profeta Ageu, viveu na época do último avivamento que Deus deu na antiga aliança. Último avivamento que Deus deu para o povo de Israel, que foi o retorno, depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, para a sua pátria, para reconstruir a nação
reconstruir as suas cidades, a sua capital, Jerusalém, e o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. Esse período do retorno do povo hebreu para a sua terra, para reconstruir a sua nação, foi chamado de o período da restauração. Essa restauração foi o último avivamento que Deus deu para o povo de Israel na antiga aliança, antes da vinda do Senhor Jesus. Só que Deus levantou o profeta Zacarias, o profeta Ageu, e nessa mesma época ele levantou também os profetas Neemias e Esdras, eles também são dessa mesma época, para exortar o povo o seguinte: olha, é como se Deus estivesse falando para eles assim: olha, eu não quero só reconstruir a nação de vocês, não. Eu não quero só reconstruir vocês aí, política e economicamente como nação, e deixar tudo bem para vocês, não. O que eu verdadeiramente quero é restauração espiritual. O que eu quero é mudança de vida verdadeiramente espiritual. O que eu quero é transformação espiritual na vida de vocês. O que eu quero é crescimento, desenvolvimento espiritual na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam homens espirituais, mulheres espirituais, famílias espirituais, gente de Deus. A mensagem que Deus estava dando através de Zacarias, de Ageu, de Neemias, de Esdras é essa: eu não quero só reconstruir as coisas materiais. A maior restauração que eu quero é a restauração espiritual. Se vocês não tiverem restauração espiritual, material não vale nada. Absolutamente nada. Deus quer restauração espiritual. Fazer na sua obra o que Deus quer: edificar vidas espirituais, edificar homens espirituais. Isso valeu na antiga aliança e é o que vale também agora na nova aliança. O propósito de Deus nas nossas vidas é plena restauração espiritual. Porque o homem espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas. Vou dizer em outras palavras, o homem espiritual tem discernimento de todas as coisas. Sabe onde está colocando os seus pés. Sabe que passos dar na vida, porque ele não é guiado por si mesmo ou por outros. Ele é guiado pelo Espírito de Deus a toda a verdade, a toda a palavra de Deus, e a pautar cada passo na sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus na nossa vida. Quem saiu fora desse plano não é de Deus e está acabado. Quem se sujeita a esse plano, se enquadra ao plano, esse prova que é de Deus. E Deus conhece os que lhe pertencem. Aleluia. Muito bem. Então, por isso esse é o tema aqui do final da segunda parte do livro do profeta Zacarias. Historicamente, Deus estava dando essa mensagem para Israel. Eu não estou trazendo vocês de volta da Babilônia só para reconstruir a nação de vocês, não. O que eu quero é a restauração espiritual de vocês. Porque se vocês não forem restaurados espiritualmente, eu vou levantar de novo outras nações inimigas que virão e detonarão com vocês. Não me interessa nenhuma nação da terra. O que me interessa são homens espirituais, gente espiritual.
Aleluia? Muito bem. Então, essa segunda parte aí de Zacarias, do capítulo 7 até o capítulo 14, está dividida assim em dois blocos. O primeiro bloco, que nós vamos começar hoje, vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 3, e o título é, diga, Exortação à Restauração. Deus vai dar várias mensagens exortando o povo a se sujeitarem à verdadeira restauração espiritual que Ele quer fazer. Tá? Só que aquela realidade declarada por Jesus em Mateus 22, 14, é uma realidade de todos os tempos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Nós vamos ver no último bloco, Zacarias 11, versículo 4 até o capítulo 14, versículo 21, diga, remanescente restaurado. Palavras bonitas, né? Remanescente restaurado. Então eu vou traduzir melhor para vocês, né? Só um resto é restaurado. Só um resto é restaurado. Apesar de tudo que Deus fez para tirar esse povo do cativeiro babilônico, devolver a nação deles, reconstruir a nação deles novamente, visando a restauração espiritual deles, a maioria deles não se sujeita à restauração espiritual. Só uma minoria, chamada aqui de remanescente. Só o remanescente é restaurado. Só um resto é restaurado. Só os poucos escolhidos são restaurados. Os outros não. Os outros tipos de crentes é aquele tipo de crente que só quer se aproveitar das bênçãos de Deus, das misericórdias de Deus, dos favores de Deus, mas não restauram suas vidas, não submetem-se à verdadeira obra de restauração, de transformação espiritual, de santificação. Só um resto, só um pouco, só o remanescente. Por isso, só o remanescente será salvo, como Deus disse através do profeta Isaías, e Paulo escreveu em Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Abraão seja numeroso como os grãos de areia do mar, só o remanescente será salvo. E a mesma coisa acontece agora, depois de Cristo, no tempo da igreja, Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim também agora, no tempo de hoje, só sobrevive para a glória, para o céu, para a salvação, um remanescente, segundo a eleição da graça. Os eleitos de Deus são restaurados. O resto, ouve palavra, mas parece que não é para eles. Ouve palavra, mas não obedecem. Ouvem palavra, mas não praticam. Ouvem palavra, mas não tomam jeito na cara. Continuam na impiedade, na carnalidade, no mundanismo e separados de Deus, mas querem ser abençoados por Deus e ainda querem ir para o céu, mas não tem céu para essas pessoas. O céu é para quem tem restauração espiritual. Por isso Deus exorta a restauração. É esse bloco que vamos começar hoje, do 7:1 até o 11:13, repita de novo, exortação à restauração. Esse bloco aí, exortação à restauração, ele está dividido em dois segmentos, dois bloquinhos menores que a gente chama de segmentos. Esse segmento que vai do capítulo 7 ao 9, 3 capítulos, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9,
Portanto, vamos ficar aqui 15 dias aqui nesse segmento, hoje no 7, sábado que vem no 8, no outro sábado no 9. Então, aqui esses 3 capítulos são profecias acerca de 2 períodos, 2 tempos diferentes que Deus daria para Israel. Ele já deu, tá? Isso aqui é histórico. Não tem nada a ver conosco, a não ser as lições espirituais que nós vamos ver. 2 períodos que já passaram e daqui a pouco vamos vê-los quais são. Depois desses 2 períodos, então viria capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 3, diga, vinda do Messias. A vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, não a segunda que nós estamos esperando. A primeira vinda que já aconteceu há 2024 anos atrás. A primeira vinda de Jesus. Depois desses 2 períodos de tempo, veio um terceiro tempo, o tempo da vinda de Jesus, inaugurando uma nova aliança, porque a velha aliança acabou. Amém? Muito bem, então vamos entrar aqui nesse texto do 7 ao 9, cujo título é, diga de novo, 2 períodos. Que 2 períodos são esses aí? São esses aqui, ó. O capítulo 7, que lemos hoje, e o capítulo 8 de sábado que vem, falam do período da restauração. Esse período da restauração corresponde ao tempo do último avivamento que Deus mandou sobre Israel antes da vinda de Jesus, tá? Enquanto esse avivamento estava durando no meio deles, porque a história é pontuada com períodos de avivamento intercalados por períodos de resfriamento. Sempre depois de um avivamento, vem um período de resfriamento, até que venha o próximo avivamento. Avivamento é coisa que vem de Deus, não são os homens quem programam, é Deus quem programa avivamento, tá? E esse foi o período da restauração, o último avivamento de Israel. Foi quando eles foram então trazidos da Babilônia de volta para Israel, mas a exortação de Deus para eles era que se restaurassem espiritualmente. Depois deste período da restauração, veio um período de resfriamento. Por isso, quando chega no último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, na época do profeta Malaquias, Ageu e Zacarias já tinham morrido, Neemias e Esdras, todo esse povo, e o povo estava com a sua nação reconstruída, tudo beleza, mas espiritualmente estavam frios. Foi um período de resfriamento espiritual, e num período de resfriamento espiritual, as pessoas ficam espiritualmente relaxadas. Elas não ligam para as coisas espirituais, elas não dão valor às coisas espirituais, e Deus denuncia isso através do profeta Malaquias. Mas quando acaba então o tempo de Malaquias, não envia Deus mais nenhum profeta. O próximo profeta que Deus vai enviar é 400 anos depois de Malaquias. Foi o profeta João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, o caminho para o Senhor. João Batista é considerado, deve ser entendido como o último profeta da antiga aliança. Malaquias foi o último aqui do Antigo Testamento, e depois de Malaquias, Deus passou 400 anos sem enviar para Israel nenhum profeta, e aí enviou João Batista. Esse período de 400 anos, está registrado aqui no capítulo 9 de Zacarias. Esse período se chama, período interbíblico. Ele também pode se chamar de período intertestamentário.
são os 400 anos ou 4 séculos entre os dois testamentos, do Antigo para o Novo Testamento. Então tem um hiato, um vácuo, um período de 400 anos, tá? Ou 4 séculos. Esse período também foi chamado por muitos estudiosos de o período do silêncio de Deus, porque Deus não enviou nenhum profeta, Deus não falou nada com o povo de Israel. Tudo que Deus tinha para falar com o povo de Israel, falou de Moisés, no Pentateuco, até Malaquias, os 39 livros da Antiga Aliança. Nesses 400 anos do período interbíblico, Deus não enviou nenhum profeta, não falou mais nada. Então foi um período conhecido como o silêncio de Deus, ou período intertestamentário, ou período interbíblico, tá? Período interbíblico. Nesse período, Israel foi conquistado primeiro pelos gregos, na época pela Grécia, liderada por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Então Israel foi dominado pela supremacia, chamava-se a supremacia grega. E na segunda metade, nos últimos 200 anos desses 400 anos, ele foi dominado pelo Império Romano. E quando Jesus então nasceu, Israel estava sob o domínio colonial do Império Romano. Muito bem. Então, de Malaquias até João Batista, temos um período aqui de 400 anos, do Antigo para o Novo Testamento, esse período interbíblico. Nós estamos aqui nos capítulos 7 e 8, diga, período da restauração. Esses dois capítulos aqui, que falam sobre o período da restauração, ele está dividido assim. Esse texto que envolve os dois capítulos, tem uma introdução, capítulo 7, que nós lemos hoje, os primeiros 3 versículos, cujo título é, diga, período favorável. Deus, através de Zacarias, exorta o povo, olha, Deus está dando para vocês uma chance. Deus está abrindo para vocês agora um novo tempo, um período favorável. É tempo agora de favor de Deus. Tempo que Deus recolhe a sua ira para ser favorável e dá uma chance para vocês se restaurarem espiritualmente. Aí vem o desenvolvimento aí desse texto, que vai do capítulo 7, versículo 4, até o capítulo 8 completo, que termina no versículo 23. E Deus faz aqui nesse texto, repita depois de mim, exortação à justiça. Ou seja, Deus exorta o seu povo a ser um povo justo. Eu quero gente justa. Vocês foram para o cativeiro porque vocês foram injustos. Vocês foram injustos e eu puni vocês com o cativeiro. Agora eu estou trazendo vocês de volta do cativeiro. Espero que vocês tenham aprendido a ser pessoas justas. Traz isso para nós. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós, crentes em Cristo Jesus, sejamos justos. Sejamos pessoas justas. Renunciemos a toda espécie de injustiça. Todo pecado é injustiça. E sejamos pessoas justas. Deus quer formar filhos justos. Deus quer formar filhas justas. Portanto, essa exortação à justiça é para nós hoje nesse sentido.
Bom, como o capítulo 7 está aqui, ainda nesse desenvolvimento, a divisão desse texto aqui, exortação à justiça, que vai do 7:4 ao 8:23, repita, exortação à justiça. Mais forte aí, exortação à justiça. Aleluia. Às vezes eu penso que tem alguém aí dormindo. Então, nesse texto, esse texto é dividido assim. Os últimos versículos do capítulo 7 aí, que vai do versículo 4 ao 14, diga, lições do cativeiro. Ou seja, Deus questiona o povo, e aí, aprenderam? Aprenderam com o cativeiro? Aprenderam com o castigo? Aprenderam com a disciplina? Ou precisa de mais? Aprenderam as lições que deveriam ter aprendido? Porque Deus castiga a quantos Ele ama, para que aprendam as lições que ocorrem nesse castigo justo de Deus. Aleluia. Então, capítulo 8, nos seus 23 versículos, diga, propósitos da restauração. Aquilo que eu falei no início, o propósito de Deus na restauração não era só restaurar o povo de Israel como uma nação, novamente. Reconstruir a nação, deixar tudo bem para eles lá, suas cidades funcionando, reconstruir a sua sociedade, que é o que eles gostam. Não, mas o principal desses propósitos é a restauração espiritual, para que fossem então gente de Deus. Ok? O versículo que Deus me orientou para trazer para vocês nesta noite de sábado é o versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Repita. Deus falou com o povo que veio do cativeiro essas palavras, recordando para eles, tá? Recordando para eles dois círculos viciosos. Primeiro círculo foi o seguinte: o povo que foi milagrosa e poderosamente liberto do Egito e andou ali pelo deserto por 40 anos, o Senhor clamou a eles através de Moisés, trazendo a Torá, trazendo a lei. O Senhor anunciou a esse povo por 40 anos no deserto a sua palavra, mas eles não ouviram, não deram ouvidos. Não ouvir aqui significa não obedecer, não praticar. Ouviram a palavra e não praticaram a palavra. Aí o que Deus fez? Eles também clamaram a mim e eu não os ouvi. Por isso eles morreram no deserto e não conheceram a terra prometida. Os seus filhos é que foram então guiados até as campinas do Jordão. Aí Moisés morreu, Josué assumiu a liderança, atravessaram o Rio Jordão e entraram, conquistaram, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, conquistaram milagrosamente a terra de Canaã, expulsaram os cananeus, habitaram nas suas cidades e mudaram a nação que se chamava Canaã para Israel. E depois que estavam as 12 tribos de Israel assentadas na terra,
o Senhor lhes mandou juízes e profetas. O Senhor lhes mandou juízes e profetas. Agora que vocês estão na terra, vocês têm que viver de acordo com a minha palavra. Eu clamei a eles através dos juízes, eu clamei a eles através dos profetas, mas eles não me ouviram. Aí, na época que eu mandei os cativeiros, o cativeiro assírico que detonou com o reino do norte, e o cativeiro babilônico que levou eles para a Babilônia, eles clamaram a mim, e eu também não os ouvi. Eles não me ouviram, eu também não os ouvi. Aí Deus está falando para eles aqui, historicamente, agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês. Se vocês me ouvirem o que eu estou falando agora para vocês aí, através de Zacarias, através de Ageu, através de Neemias, através de Esdras, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, eu também vou ouvir as orações de vocês. Mas se vocês não me ouvirem, eu também não vou ouvir as orações de vocês. Amados, isso aqui é uma lei espiritual. Esse versículo aí é uma lei espiritual. Quem obedece ao que Deus manda na sua palavra, Deus também ouve as suas orações. Quem não obedece o que Deus manda na palavra, Deus também não ouve as suas orações. Pode ficar rouco de gritar e clamar. Pode subir o Monte Everest de costas fazendo jejum de 50 dias por mês. Que Deus não os ouvirá. Deus ouve a quem o ouve. Vai, repete isso aí. E está acabado, irmãos. Deus ouve a quem o ouve. Deus falou através de um cego que Jesus curou, em João capítulo 9, dizendo que Deus não atende pecadores. Deus não atende, Deus não ouve orações de pecadores, porque pecadores são desobedientes à palavra. Quem desobedece à palavra de Deus, Deus também não os ouve. Eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. É uma lei de causalidade, causa para efeito. Causa, eu clamei, eles não ouviram. Efeito, consequência, eles clamaram e eu também não ouvi. Eles clamaram e eu também não ouvi. Ok? Essa é uma lição espiritual, essa é uma lei espiritual. Deus ouve a quem o ouve. Ouviu e praticou a palavra, edificou a sua casa sobre a rocha, porque Deus abençoa, Deus ouve os seus clamores. Ouviu a palavra e não praticou, edificou sobre a areia, virão as chuvas, os ventos, e Deus não vai ouvir as orações, os clamores, pedindo socorro, essa casa vai cair, porque está construída sobre a areia. É assim, amados, que as coisas espirituais acontecem. Por isso, tomando aqui o tema da oração, eles também clamaram orando. E Deus não ouviu, oração ineficaz, porque oração desacompanhada da obediência à palavra. Oração eficaz é oração acompanhada da obediência à palavra de Deus. Muito bem.
O Espírito de Deus me deu alguns tópicos aqui interessantes sobre oração. Não é tudo, não dá para cobrir tudo. Para cobrir tudo, nós tínhamos que ficar aqui 40 dias. Então, alguns tópicos. Primeiro tópico importante, repita depois de mim. Um dos fenômenos heréticos originados no avivamento pentecostal foi esse aqui, ó. A oração acima da palavra de Deus. Leia. O último avivamento que Deus mandou agora, no nosso tempo, foi o avivamento que os homens batizaram como avivamento pentecostal. Esse foi o último avivamento. Ele acabou ali em meados da década de 80 e desde então, para a virada do século para cá, virada que foi também virada de milênio para cá, nós não estamos em avivamento, nós estamos em resfriamento. O que você vê de avivamento por aí são falsos avivamentos. O verdadeiro avivamento passou. O avivamento foi de Deus. Só que Deus faz alguma coisa e o homem se intromete. E quando o homem se intromete naquilo que Deus está fazendo, o homem faz coisa errada. O avivamento pentecostal foi um avivamento de Deus, com todas as características de um avivamento, como conversões em massa, conversão de muita gente a Cristo. Mas os homens, pastores, pregadores, etc., colocaram a mão, o dedo deles no que Deus estava fazendo e inventaram coisas que não são de Deus. Muitas delas, tem uma lista delas. Uma das coisas que fazem parte dessa lista que os homens inventaram foi essa heresia de que a oração está acima da palavra de Deus. A oração bíblica não. A doutrina bíblica da oração, a doutrina sobre oração que Deus nos ensina na sua palavra, não coloca a oração acima da palavra. A oração está abaixo da palavra. A palavra está acima da oração. É a palavra que determina se a oração está correta ou não. A oração é sujeita à palavra de Deus. Esses hereges que colocaram a oração acima da palavra, eles criaram uma idolatria. Tem gente que pensa que idolatria é só adorar a imagem. Não, idolatria se manifesta de várias maneiras. E existe na maioria de pentecostais e neopentecostais, uma idolatria da oração. Eles idolatram a oração. Por quê? A confiança deles não está em Deus. A confiança deles está na oração deles. Para eles, o evangelho não é o poder de Deus. Como disse Paulo em Romanos 1,16, para eles o poder é da oração. Teve até uma música que eu nunca canto aqui, nunca vou cantar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus, irmãos. Deus é onipotente, não a oração. A Bíblia não diz que a oração é onipotente. A Bíblia diz que a oração do justo, Tiago 5, pode muito, mas não que é onipotente. Pode muito em seus efeitos, mas não passa por cima do poder de Deus, não passa por cima do poder da palavra de Deus. Hebreus 1 está escrito que Deus criou e está sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. E a heresia pentecostal e neopentecostal
vem pregando que o poder está na oração. E fez com que essas gerações de crentes pentecostais e neopentecostais rejeitem a palavra, rejeitem a Bíblia, pensando que só tem que orar e deixar a Bíblia de lado, colocando a oração em cima da palavra. Eu já vi pregadores pregando que a oração move a mão de Deus. Que isso? Se a oração move a mão de Deus, está dizendo que a oração é mais forte do que a mão de Deus. Porque só o mais forte move o mais fraco. Então está dizendo que a mão de Deus é fraca. A minha esposa viu alguém aí, um herege desses, lançando aqui no Facebook uma mensagem, diz que não acontece nada aqui na terra, Deus não faz nada aqui na terra, se nós não orarmos para Ele fazer. Se nós não orarmos, Deus não faz nada, Deus só faz aquilo que nós orarmos. Que mentira de Satanás! As ações de Deus são eterna e soberanamente independentes de qualquer oração. Deus não depende da oração de ninguém para agir. Deus age por causa dos seus propósitos. Deus cumpre os seus propósitos na história da humanidade toda, em todas as pessoas, seja propósito de salvação como de condenação. Tudo é propósito de Deus, e Deus age na realização dos seus propósitos, e não existe oração que mude o propósito de Deus. Nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E não adianta orar por uma coisa que não é propósito de Deus, que não tem eficácia essa oração. Hoje tem uma verdadeira idolatria da oração por aí, onde as pessoas acham que a oração é que vai mover as coisas. Não, é Deus quem move as coisas. Deus, Paulo pregou isso em Atenas, Deus é quem dá movimento. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é a oração que faz isso, é Deus. Portanto, não é a oração que move a mão de Deus, pelo contrário, é a mão de Deus que nos move a orar. A mão de Deus é que nos move a orar. Então preste atenção que esse é um dos fenômenos heréticos originados aí no avivamento pentecostal. A oração acima da palavra de Deus. Se a oração está acima da palavra de Deus, então larga a palavra de Deus, vamos só ficar orando. Larga a Bíblia, rasga a Bíblia, joga fora, para que isso? Isso é uma heresia, e toda heresia se levanta sempre contra. Pode perceber que as heresias têm isso em comum, elas sempre se levantam contra a palavra de Deus. Segundo ponto, repita depois de mim. A oração que agrada a Deus é a oração centralizada na sua palavra. Aleluia. Orar como Deus nos ensina na Bíblia a orar. Por quê? Porque a oração centralizada na palavra de Deus é a oração centralizada na vontade soberana de Deus. Por isso, no texto mais importante da doutrina bíblica da oração, em Mateus capítulo 6, que nós conhecemos como Pai Nosso, Jesus ensinou a orar dizendo, dentro do Pai Nosso, o pedido mais importante é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade. E o próprio Jesus, no Getsemane, orou: Pai, não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres.
A vontade de Deus é o centro da oração centralizada na sua palavra. Isso se chama oração cristocêntrica, Cristo no centro, palavra no centro, ou oração teocêntrica, Deus no centro. A maioria das orações das pessoas por aí não são bíblicas, não são cristocêntricas, não são teocêntricas, são orações egocêntricas. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Orações antropocêntricas, o que é centralizada no homem, o que eles acham que Deus é obrigado a dar ao homem. Deus não é obrigado a dar nada para o homem. Essas orações são rejeitadas por Deus, porque não são centralizadas na sua palavra. A oração que Deus recebe é oração centralizada na sua palavra. Terceiro ponto, repita depois de mim. A oração centralizada na palavra possui efeito terapêutico. Aleluia. Ana estava angustiada e ela derramou a sua alma em oração diante de Deus, e o Senhor a curou, o Senhor a restaurou. Paulo escreveu em Filipenses 4: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica e já com ações de graças. Resultado: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A alma é curada quando você, como Ana, derrama diante de Deus. Ou como Pedro falou em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos orar. Precisamos orar para ser curados, lançando sobre Deus em oração. Mateus 6,6, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Lança, derrama sua alma como Ana fez e ora ao Senhor, lançando as suas preocupações, suas ansiedades, suas tristezas, suas lutas, suas circunstâncias, suas situações, pelo que você está passando. Lança sobre Ele. O que Deus vai fazer? Ele vai então curar a sua alma, dar paz, e ao te dar paz, Ele vai te dar luz na palavra, para que você saiba como deve agir em cada situação. Por isso a oração bíblica, a oração verdadeira, tem efeito terapêutico. Penúltimo ponto, repita depois de mim: a oração do justo é centralizada na palavra. Essa é a correta interpretação de Tiago capítulo 5, onde está escrito: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque a oração do justo é centralizada na palavra, ou seja, a oração do justo é centralizada na vontade de Deus. A oração daquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, foi justificado na obra da salvação e passou a ser considerado justo diante de Deus. A oração do justo é de acordo com a palavra. Qualquer oração que não seja de acordo com a palavra é oração injusta
E, portanto, não é oração do justo, é oração de desviados. A oração do justo é centralizada na palavra. E último elemento agora que eu quero colocar aqui, muito importante para vocês, repita depois de mim: a relação entre oração pessoal e oração congregacional. A oração pessoal é aquela que eu já citei para vocês aqui, que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Você e Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Amados, olha, eu já falei isso aqui algumas vezes e sempre que tem a oportunidade vou falar. Deus chama, convoca cada um dos seus filhos e filhas a ter um tete-a-tete pessoal com Ele, uma vez no dia. Uma vez no dia. Só você e Deus todos os dias, e o dia que você não faz isso, você peca. Peca por não fazer. Deus te chama cada dia a ter um encontro pessoal com Ele. O encontro no qual você se desliga do mundo para se derramar diante de Deus. Quem não faz isso não está sendo crente de verdade. Isso é todo dia, irmãos. Todo dia. Dia útil ou inútil. Todo dia. Se derramar diante de Deus. Todo dia. Eu não faço nada. Minha esposa é testemunha disso. Depois que eu acordo, não faço nada, absolutamente nada. Não converso com ninguém, não atendo o telefone de ninguém, não tomo nenhuma decisão, não vou fazer nenhuma coisa sem antes entrar no meu escritório ali de oração, fechar a porta e me derramar diante do meu Papai Celestial. Aí depois que eu abro a porta, eu saio de lá então restaurado e tenho luz, entendimento e paz para fazer tudo o que precisa fazer. Oração pessoal. Se você não tem esse encontro com Deus diariamente, também não vai ter na eternidade. Pode ter certeza. Deus quer uma audiência diária com cada um de nós, todos os dias. Todos os dias. Quando? Está fraco. Quando? Pode gritar mais forte. Todos os dias. É para orar. Não sei qual é a sua melhor hora. Você tem que escolher qual é a sua melhor hora. Eu sei qual a minha melhor hora. Você tem que escolher qual a sua melhor hora. Quanto tempo? Depende da sua caminhada e de como você está espiritualmente no momento. Pode durar mais tempo, pode durar menos tempo, mas tem que ter esse tempo. Esse tempo tem que acontecer. E em determinados dias, quando você tem mais folga, você precisa até ampliar esse tempo, ficar mais tempo em oração com Deus. Sabe do que todos nós somos campeões mundiais?
Somos campeões mundiais em perda de tempo. Tem gente que perde tempo vendo televisão. Horas de televisão. Eu nunca vi crente que gosta de futebol e vê futebol na televisão, 2 tempos de 45 minutos com as prorrogações e todas. Eu nunca vi nenhum deles, nunca soube de nenhum deles que dedique esse mesmo tempo por dia em oração. Se tem oração, oração é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Não aguenta mais que isso. Mas no futebol fica lá. Os 2 tempos de 45 minutos, mais as prorrogações. A novela fica lá, o filme chega lá. Filme de 2 horas, filme de 3 horas. Está lá babando diante da tela. Mas para orar, não tem disposição. Sabe por quê? Não conhece Deus. Não conhece Deus. Quem conhece Deus só quer ficar com Ele. Quem conhece a Deus só quer ficar com Ele. Só quer se derramar diante dEle. Larga tudo para se derramar diante de Deus. De vez em quando eu encontro crentes perguntando para mim: e aí, pastor, qual que é o time que o senhor torce? Eu falo: para porcaria de time nenhum. Eu sou bem mal educado para responder isso. Eu torcia quando eu não tinha Cristo e um time ocupava o lugar de Cristo em minha vida. Hoje nenhum time ocupa o lugar de Cristo em minha vida. Nenhum esporte, nenhum ídolo. Só tem lugar para Jesus, e o céu é para aqueles que só tem lugar para Jesus. Não pode morrer alguém famoso que a televisão fica dizendo que foi para o céu. O Zagallo foi para o céu. Que é isso, irmãos? O povo não sabe o que é céu, não. O céu é o lugar onde estão aquelas coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. O que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. Não é para aqueles que amam bola, para aqueles que amam Deus. Não é para aqueles que amam o mundo. Não ameis o mundo. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, como todo Zagallo, como todo Pelé, como todo Ayrton Senna. O mundo passa, e toda a sua concupiscência passa com ele. Mas quem cumpre a vontade de Deus, que é a santificação das suas vidas, permanece eternamente. As pessoas são muito enganadas aí, pensando que qualquer um aí vai para o céu porque é famoso, ou foi famoso em alguma coisa dessa terra. Não, mas é quem conhece a Deus, quem é de Deus. E quem tem relacionamento pessoal com Deus, oração pessoal, é relacionamento pessoal com Deus. Oração congregacional é quando as pessoas que têm oração pessoal se derramam juntas diante de Deus na congregação. Quando pessoas vêm para a congregação, mas não oraram em casa, não tem vida de oração em casa, fica igual besta aí sentado. Não sabe cantar, não sabe louvar, não sabe orar. Na hora que é para orar, fica calado. Fecha os olhos assim para dar aquela impressão que é uma pessoa muito profunda. É profundamente vazia. Porque
não tem nada para dizer para Deus, porque não tem relacionamento com Ele em casa, não vai ter relacionamento com Ele na congregação, e destrói o ambiente congregacional, tornando a congregação assim um ambiente mais pesado. A oração, o culto está pesado, a congregação está pesada, é porque tem um monte de gente pesada, cheia de mundo e vazios de Deus. Não oram em casa, não tem oração pessoal, e aí comprometem a qualidade espiritual da oração congregacional. Por isso, quando Jesus falou de congregação, Jesus falou do menor número possível, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, porque são 2 ou 3 em Cristo. 2 ou 3 que têm relacionamento com Deus, que têm vida pessoal de oração, que se derramam todos os dias diante de Deus, e quando estão congregando, se derramam juntos diante de Deus. Esse é o valor congregacional. É por isso que as congregações, hermeneuticamente, de acordo com a Bíblia, deviam ser congregações fechadas, de portas fechadas, não abertas. Ninguém é bem-vindo à congregação, não. Só quem orou em casa. A congregação é para quem tem relacionamento com Deus e que já entra nos seus átrios com júbilo, já entram nos seus átrios com cânticos de louvor. Pessoas que já dizem como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pessoas que dizem como Davi: Rine matouve, ó quão bom e agradável. Porque já vem, não vem para a congregação para ficar cheio do Espírito, já vem de casa, cheio do Espírito, para transbordar na congregação. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Hoje não, vem um monte de gente para a congregação que em casa não orou nada, mas viu tudo de televisão, viu tudo de internet, viu tudo de redes sociais, postou no Instagram, postou em Facebook, falou não sei com quem, blá 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 blá, no mundo, se esteve envolvido com o mundo o tempo todo, depois vem para a congregação, chega aqui e fica aí, murcho igual uma folha seca. Tem que levantar e ir no banheiro, tem que levantar, beber água, tem que fazer alguma coisa, você pode acordar. Sabe por quê? Não tem vida pessoal de oração com Deus. E aí vem e ainda atrapalha a congregação. Ao invés de ter fluir espiritual na congregação, tem um monte de gente aí murcha espiritualmente, que não sabe se derramar diante de Deus. A oração congregacional depende da oração pessoal. Depende da oração pessoal. Eu não toco e canto aqui porque eu sou músico profissional. Eu não sou músico profissional, eu não sou cantor profissional, não estou aqui para dar show para ninguém. Eu canto aqui para orar com vocês. É para orarem, Aqui não tem atração musical, aqui tem que ter oração. Invocar o nome do Senhor, se derramar diante de Deus, em Cristo, como irmãos, em conjunto, em união, na comunhão espiritual. Glória a Deus. Por que a sua vida está pesada espiritualmente? Porque você não está obedecendo a palavra. Quem não ouve a Deus, Deus também não o ouve. É o que nós vimos em Zacarias 7,13. Eles não me ouvem, eu também não os ouço. Ficam espiritualmente, pessoas espiritualmente
bloqueadas. O Espírito de Deus falou comigo agora aqui para a gente encerrar essa palavra, né? Demorei um pouquinho mais hoje aí, mas glória a Deus. Com o Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Todos abram a Bíblia. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Entenderam? É a mesma coisa que Deus disse em Zacarias 7,13. Vocês não me ouvem, eu também não ouço vocês. O segredo da oração eficaz? Obediência à palavra. Quem obedece a Deus no que Ele nos diz na sua palavra, Ele vai ouvir também as suas orações. Porque a oração de quem obedece à palavra será a oração do justo. A oração de acordo também com a palavra do nosso Deus.